Então, vamos dar início ao primeiro encontro do grupo de estudo sobre o livro Crianças, Espaços, Relações, como projetar ambientes para a educação infantil, organizado pelo Júlio Sepp e o Michele Zini. Michele, inclusive, que é um nome que a gente aqui é acostumado para mulher, mas lá é um nome masculino. O encontro está acontecendo hoje, no sábado, pela manhã, por instabilidade, que a gente acredita que foi no Zoom, na segunda-feira, que seria o nosso encontro, né? Então, o grupo é realizado pela Meu Pequeno Baobá, coordenado por mim e pelo Bernardo. Então, vou contar um pouquinho para quem estiver assistindo depois, que não nos conhece. A página Meu Pequeno Baobá, ela foi criada inicialmente lá no Facebook em 2018, como um espaço para compartilhar conteúdos, produções de outros espaços. E em 2020, o Bernardo ingressou, a gente criou um espaço no Instagram, e desde então a gente vem postando conteúdos autorais que a gente produz, vídeos, imagens, estudos, todos relacionados às crianças, às infâncias e à educação infantil, inicialmente, mas que também no futuro a gente pensa em passar para outras etapas da educação básica. Aí eu, que sou a Leidiane, eu sou pedagoga, eu sou especialista em abordagem Reggio Emília pela Unina e também em orientação educacional pela Uniaselv. Eu sempre conto, né, que eu tive a oportunidade de ser monitora da brinquedoteca da Unicinos, que era organizada e coordenada pela professora Marita Redim. Isso foi em 2010. E foi quando eu tive a oportunidade de já ter contato com as pedagogias participativas. Foi com ela que eu ouvi falar pela primeira vez da MP, que é Dolores Malaguzzi. E desde então ali foi um marco para a professora que eu poderia ter sido e para a professora que eu sou hoje. Claro que atualmente eu não estou em sala de aula, atualmente eu sou coordenadora pedagógica, mas continuo os meus estudos relacionados, continuo em contato com as crianças e estou cursando uma pós-graduação em Educação Infantil pela Unicinos, que é coordenado pelo Paulo Fock. Eu, então, sou o Bernardo Lima. Eu me formei em Educação Física, licenciatura pela PUC-RS, fiz pelo ProUni, e no último semestre do curso eu fiz um curso de profissional de apoio, que é um curso de nível médio, né, para ser aquela pessoa que trabalha como auxiliar do professor, da professora de pedagogia, né, dependendo do estado que vocês são, vai ser profissional de apoio, professor assistente, profissional assistente, técnico de desenvolvimento infantil, enfim, a nomenclatura muda, mas é aquela pessoa que auxilia o professor ou a professora pedagoga, né? Diferente da Lede, assim, que sempre se visualizava como professor e tal, eu via a escola, né, ser professor como uma coisa que eu não queria, assim, inicialmente, porque eu via que era uma profissão muito estressante. Só que daí eu entrei na PUC pelo ProUni, na Educação Física, pensando em depois mudar para psicologia, quem sabe, ou mais jornalismo, ou publicidade e propaganda. Só que acabei que eu gostei da Educação Física e me apaixonei pelo PIBID, assim, porque foi quando eu pude ver que a educação poderia ser muito diferente, assim, sabe? O PIBID me possibilitou ver, ver e pensar sobre a minha prática enquanto professor, enquanto estudante. Então, o PIBID foi um divisor de águas, assim, no meu olhar para essa educação, que fez, né, de eu sair de um ambiente que eu não queria ser para um que nossa, eu quero ser professor e quero ser um professor diferente do que eu tive, né, infelizmente. Mas, enfim, né, eu entrei na escola, né, em que a Leite já trabalhava, né, tinha recém começado a trabalhar também como profissional de apoio, agora estou como professor também, começando como professor, estou começando o curso de pedagogia e, né, eu e a Leite a gente se encontrou, criou o Baobá e a gente sempre gosta, né, de começar esse primeiro grupo para que a gente possa, né, se apresentar, assim, e vocês, né, no caso a Luciane hoje, a Luciane possa nos conhecer aqui, possa trocar com a gente e depois o pessoal que estiver vendo o vídeo em casa puder trocar, assim, porque a gente entende que diferente de um curso que eu e a Leite a gente está dizendo, olha só, é assim, assim, assim que é o certo, é assim que se faz, que fazem régio, ou que a gente faz na nossa escola, e esse é o jeito certo. A gente acredita que os grupos de estudo, né, são muito mais potentes quando a gente consegue trocar,
né? Hoje, na questão do horário, de reagendar, a gente entende que tem poucas pessoas, mas a gente quer que para que os próximos a gente possa contar com mais pessoas, porque a gente entende que assim a gente troca muito mais e aprende muito mais, né? Inclusive, a gente sempre deixa o primeiro encontro para ser uma coisa mais tranquila e geralmente a gente combina a leitura só da introdução, né, das primeiras partes do livro, justamente para ter esse espaço da troca e da gente se conhecer. A gente sabe que a maioria das pessoas que está compondo esse grupo já vem de outros grupos com a gente, de um, outro, tem pessoas que participaram de todos até o momento. Então, para algumas pessoas, já nos conhecem, mas a gente também tem pessoas que estão chegando agora e que não conheciam nossa caminhada, né? Então, vou abrir um espaço para a Luciane contar um pouquinho para a gente da trajetória dela. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Oi, Sim, estão me ouvindo? Uhum. Tá aparecendo a imagem também não, né? A imagem está aparecendo. Ah, tá, que eu não estou me vendo aqui. Então, bom dia a todos. O meu nome é Luciane, trabalho como professora desde 1995. Já trabalhava com ensino fundamental, mas sempre a minha paixão foi pela educação infantil. E em 2002 eu passei no concurso da prefeitura em São Paulo, tenho 2 cargos, né? Sempre lutei por uma qualidade na educação, sempre tentei fazer um diferencial, né? Sempre estou buscando coisas novas. Fiquei muito feliz em ter encontrado vocês aí no Facebook, né? Eu assisti a outra aula que já estava gravada e presencialmente é a primeira, né? Em 2017, 2018, eu ganhei um prêmio aqui em São Paulo de professor nota 10, como em primeiro lugar de qualidade da educação infantil no estado de São Paulo. E depois, no ano seguinte, o prêmio Paulo Freire. Então, estou sempre buscando coisas novas, espero poder estar acrescentando um pouco aí no conhecimento e aprender bastante com vocês. Ainda muito legal. Inclusive, a gente sempre fala, né, que a gente busca uma aproximação do Paulo Freire com as infâncias, porque que a gente traz muitas referências de fora, né, que também são muito válidas, e a gente acaba esquecendo do que a gente tem aqui, né? Inclusive o Paulo Freire e o Malaguzzi se conheceram e tudo, né? Um admirava o outro, né? Tem pessoas Sim. que vão estudar fora e daí chegam lá e eles dizem, ah, mas vocês têm o Paulo Freire, né? Como educação. E esse prêmio que eu ganhei, na verdade, foi um projeto realizado com os alunos, mas onde eu aproximei muito a comunidade da escola. Eu criei uma página no Facebook, em parceria com uma amiga, e nessa página estão bloqueados todos os nossos amigos e parentes, conhecidos, apenas para os familiares de alunos. Então, a gente deu uma abertura para os pais mostrarem um pouquinho da vida deles para nós, a gente trabalhar com as crianças em cima disso, e eles também conhecerem um pouco de nós, né, e saber que nós estamos ali como parceiros, para se ajudar. E essa parceria, assim, foi muito legal, essa página existe até hoje no Facebook, e a gente mostra para os pais o que acontece com as crianças na escola através de vídeos e fotos. Nós temos uma autorização de uso de imagem em nome das professoras, fora a escola, né? E os pais gostam muito de estar acompanhando esse desenvolvimento das crianças, porque antes eles chegavam em casa e os pais perguntavam: o que você fez? Brinquei. Então, lá a gente explica que o brincar é um brincar diferente do brincar em casa. A gente coloca os objetivos de todas as atividades, mas numa linguagem onde os pais conseguem entender. E nisso a gente também conseguiu que ampliasse o vocabulário não só dos alunos, mas das famílias também. Então, hoje eles sabem o que é objetivo, o que é proposta, o que é um projeto, coisa que antes para eles era uma coisa muito distante, né? Então, a gente pretende continuar. Esse ano a gente está tentando
um grupo do WhatsApp, só com os pais dos nossos alunos, que eu trabalho em parceria com uma grande amiga, desde 2002. Então, tudo é envolvendo as duas turmas. E tu também trabalha com fotografia, né, Luciana? Sim, durante a semana eu trabalho como Lendo o professora. livro, eu pensei, ela vai gostar do formato do livro. Eu vi. Eu dei uma folheada no livro e de final de semana eu trabalho como fotógrafa profissional, em parceria com meu marido, que trabalha com filmagem. Não, a Luciana, eu acho que é perfeita para esse grupo, porque justamente a gente estava conversando antes, né? Essa primeira leitura, né? Desse primeiro encontro, ela não vai Uhum, trazer tantas coisas, né? Como é que acontece lá, como é que acontece, mas eu acho que traz o alicerce assim, para a gente pensar na educação como uma coisa muito mais ampla, né? De que a educação que eles trazem ali tem um monte de arquiteto pensando na educação, pessoas artistas, então às vezes a gente fica assim só dá pitaco na educação, quem é professor ou economista, que a gente vê isso, o uhum, economista falar sobre educação e o psicólogo sobre falar sobre educação, mas o professor, a professora que trabalham diariamente com essas crianças, né, esses adultos, adolescentes, enfim, não é ouvido, né? Então por que a gente não dá voz para o professor e também tira voz de outros profissionais, de diversas outras áreas que poderiam olhar para a escola, olhar para a educação e dizer, olha só, poderia colocar tal coisa que já ia influenciar tanto, né? Então, a gente gosta né, e sempre gosta de se apresentar para que justamente isso, olha uhum. só, faço fotografia, teu marido trabalha com filmagem, então com certeza o teu olhar vai ser diferente de Sim, outra pessoa que trabalha, sei lá, com fisioterapia, e não quer dizer que um olhar seja melhor que o outro, mas que são diferentes para a prática, né, e são muito interessantes. e assim, eu falo que as duas profissões, na verdade, para mim não é trabalho, são realizações profissionais, realização de vida, porque eu sempre gostei de tirar foto e sempre gostei de dar aula, então são realização pessoal. E com a fotografia, eu trabalho muito com festa infantil, eu acabo interagindo com as crianças com o olhar de professora, né? Já faz alguns anos que a gente está aí nesse caminho de fotos. Os pais falam que gostam de ir em festa onde nós estamos, porque eles ficam tranquilos, porque eu tenho o olhar de professora no cuidado das crianças, né? E na escola, eu tenho esse cuidado de registrar, não foto pousada, eu tenho esse cuidado de registrar o que está acontecendo mesmo. Eu não mando as crianças pararem para tirar foto. Eu vou registrando discretamente, de uma forma onde as crianças não percebam que estão sendo filmadas ou que estão sendo fotografadas. E os pais gostam de estar acompanhando esse desenvolvimento, porque às vezes a gente fala assim, os pais não estão nem aí para o que as crianças estão fazendo na escola, mas isso eu acho que é uma questão do professor estar fazendo uma formação com os pais, entendeu? Nas reuniões eu sempre falo para eles, olha, aqui na escola eu trabalho assim, quando a criança fez alguma coisa errada, eu converso assim, eu faço assim. E em casa, como vocês fazem? Então eu sempre dou essa abertura para troca, a maioria acaba nem falando, porque hoje em dia os pais, acho que não têm muita ideia de como educar as crianças, né? Eles estão meio perdidos. Mas aí os que vão falando acrescenta muito, a gente acaba levando para a sala de aula essa formação e levando para os pais o que a gente trabalha com as crianças. E até agora, só retomando essa fala do Bernardo sobre os profissionais que compõem esse livro, é até interessante a gente pensar, né, que aqui no Brasil a gente traz as pessoas de fora para falar da educação, mas não é uma conversa, né? Elas falam apenas do Sim, lugar que elas ocupam. E o isso. livro, esse, e a abordagem de Reggio Emilia no geral, justamente ao contrário. Eles trazem essas pessoas de fora que têm um olhar estético, né, que eles prezam muito pela estética, um olhar estético diferente, mas eles conversam, né? Se constrói Uhum. uma prática, se constrói um diálogo, que eu acho não teria problema se a gente tivesse pessoas que não são da área falando em educação, se essas pessoas realmente compusessem o espaço da escola. E aqui isso não acontece. Sim.
Muitas vezes a psicóloga que vai dar uma entrevista na televisão falando de infância e fala em nome da escola, ela nem ocupa um cargo dentro de uma escola, né? Nem Sim. atende uma escola em específico. Então, acho que essa é uma diferença que é bem gritante, inclusive, né? Além, claro, Uhum. de várias outras questões que a gente se distancia da abordagem, ao mesmo tempo que a gente busca aproximar. É o outro curso que eu só tive a oportunidade de assistir a aula, né? Me esclareceu bastante, porque uma dúvida minha, não sei se são das outras colegas, se fala muito, porque agora o protagonismo da criança deixa a criança fazer o que quer, né? E isso, para mim, estava em conflito. Como assim deixa a criança fazer o que quer? Não, o professor, eu entendi que agora, aí você me corrija se eu estiver errada, mas o que eu entendi é assim, o professor vai preparar o ambiente. Nesse ambiente que o professor preparar, aí a criança vai fazer o que quer, mas tem que ter as regras, tem que ter os combinados. Eu acho que foi citado também assim, por exemplo, eu vou dar tinta. Ele pode usar a tinta para ele fazer o que ele quiser, mas ele não pode pintar as paredes da escola. Eu acho que foi uma fala sua, né? Então isso foi muito esclarecedor para mim. Eu não vou falar agora que tá passando o carro do ovo. Mas o que eu ia dizer é que tem uma coisa que é bem importante, da diferença também da abordagem. Na abordagem de Régio, antes das propostas, tem o momento da consigna, que é a conversa com Uhum. as crianças, né? Não é Isso, simplesmente pegar na mão e levar eles lá num espaço que tu preparou. Então, antes disso, exatamente. olha, agora a gente vai lá no lugar tal, a prof ou o prof preparou tais e tais elementos, a gente pode explorar dentro daquele espaço. Não sei o que, né? Faz os combinados todos e depois leva as crianças. Aqui eu já vi pessoas organizarem um espaço lindo, uma sessão linda, aí as crianças chegam, elas chegam e aquilo ali já é deslumbrante, elas saem enlouquecidas, né? Aí, Uhum. não deu certo, mas faltou o primeiro passo, que era a conversa inicial com a criança, né? Uhum. E sabe, Luciano, esse caso de conflito, assim, de ideias, eu também tenho, às vezes, assim, de que ó, eu, enquanto professor, eu quero que as crianças, né, no momento de reunião, se a criança está com um brinquedo na mão, se ela não está atrapalhando o ambiente, né, a reunião, eu quero que ela brinque tranquilamente, ou que ela converse um pouquinho com Uhum. o colega, só que daí eu tenho assim, tá, ok, só que tem se eu não, daí, né, eu quero deixar livre, mas eu também tenho que proibir para que eles entendam, tá? Hoje não pode brinquedo, porque eu quero que vocês se concentrem na reunião. Depois que vocês já Uhum. entenderem como funciona a reunião, eu quero que vocês peguem o brinquedo de vocês tranquilamente, sabe? Então, às vezes a gente acha que ser professor é tipo um ambiente de certeza, assim, não, eu acho que justamente o contrário. A gente está assim, em conflito, pensando o que, que é o melhor, como é que pode ser, e também fazer, se arrepender, ver que errou, só mostra que a gente está atento à nossa prática, né? Porque senão a gente poderia dizer assim, ó, eu fiz uma atividade, uma proposta, fechada, ponto, acabou, e foi ótima. Não, mas se tu parar para pensar, tá, será que foi bom? Será que eu conversei com essas crianças antes? Porque, né, o refletir, o se questionar vai nos dar muito mais argumento e para poder pensar em práticas que possam ser positivas, né? Que nem a Leite falou, daqui a pouco a gente planeja um ambiente, pode ser inspirado nesse livro mesmo, com um monte de luz, elementos da natureza, um ambiente mega bonito, mas se a gente não sentar com a criança e conversar com ela sobre o que que é a proposta, daqui a pouco ela vai brincar lá de uma forma livre e não vai ser culpa dela, vai ser porque a gente não instrumentalizou essa criança, né? E o pai mesmo, os pais, tu falou, né? De que realmente a gente tem que instrumentalizar os pais, instruir e poder trocar com eles, né? Que tem um monte de saberes que esses pais têm que podem influenciar na nossa prática, mas se a gente não tiver umas trocas efetivas com eles, vai só ser assim, ó, como se faz com o seu filho em casa, né, como tratar com o seu filho como se o pai e a mãe não tivessem nenhum conhecimento, né? Eu acho que quanto mais trocas se tiver, melhor vai ser, né? Isso. Sim, até porque os pais também têm muito a acrescentar para nós, né? Essa parceria é muito importante porque a gente está sempre aprendendo e ensinando e aprendendo e ensinando o tempo inteiro. E acredito que isso vai de encontro com aquela fala do acreditar no potencial
das crianças e das famílias, né? Porque a gente criou uma cultura de detenção de saber, né? Como se o professor, o educador, o profissional da escola, ele fosse detentor daquele saber, e ele que soubesse, ele que aplicasse, e ele que pudesse falar pelos outros. E é justamente esse é o percurso que a gente vem construindo agora, de continuar tendo o nosso papel de relevância na escola, mas ao mesmo tempo não ficar numa coisa transmissiva, né? E sim numa questão colaborativa. Abrir espaço para as crianças construírem, abrir espaço para as famílias se aproximarem da escola. E aí é bem isso que tu falou, não adianta a gente querer mostrar e agora venham para cá, façam parte da escola, sem preparar essas pessoas para fazer esse processo, né? Que elas foram acostumadas a ficarem de lado, né? Aí agora querem que a gente vá, mas querem que a gente vá para quê? Né? Então, acho que é importante também esse percurso de trazer e conceber uma explicação, uma conversa, um diálogo realmente. Né? E até o que tu traz, Luciana, a função de mostrar, né, na página lá do Facebook, é interessante, assim, de que agora na questão da pandemia, né, na escola que eu atuo, por exemplo, os pais que antes poderiam entrar na escola, assim, a qualquer momento do dia ou no final do dia para ir pegar, né, o seu filho ou sua filha, agora não estão podendo mais, eles ficam no portão da escola, né, a pessoa da portaria nos avisa, a gente vai lá e entrega a criança. Então, esse entrar na escola, esse ver o que está acontecendo com seu filho, os trabalhos que estão sendo produzidos, como é que está a sala, se a sala está diferente, se a sala mudou, enfim, isso não está acontecendo mais, né? Então, como é que a gente vai tentar externar para esse pai, para essa mãe, né? E eu acho que uma forma que tu faz, não sei se acho que acontecia já antes da pandemia, né? Essa questão do grupo. Então, né, de mostrar para esses pais, para esses responsáveis, né, o que acontece, e também a gente tem que ter essa delicadeza, tá ok? Quem sabe eu fiz um vídeo e daí um pai, uma mãe, mas por que meu filho estava lá no canto brincando sozinho se os colegas estavam correndo? Tá, então, é dizer para esses pais, né? Olha só, tem momentos do dia que a criança está brincando sozinha também, né? Isso é um recorte. Imagina um vídeo de 2, 3 minutos. A criança passa 10 horas do seu dia na escola. Não tem como querer que esse vídeo de 2 minutos se tu represente toda a complexidade que é a vida da criança, né? E se a gente não mostrar para esses pais e não entender que esse primeiro olhar deles vai ser de julgar, tipo, por que meu filho está lá sentado? Então vamos sentar e conversar. Olha só, o dia na escola não é feito só de alegria. Tem momentos que a criança está mais triste, ela pode estar chorosa, pode estar indo no banheiro, sabe? Tem várias questões que às vezes os pais não estão tão ansiosos por saber da escola, que eles, se a gente não dá coisas, instrumentalizar esse olhar deles, eles vão estar um olhar mais julgador, digamos. Mas entendeu? A partir do momento que a gente começa a compartilhar mais, se esses pais começam a ter mais uma vivência de como é o dia na escola, eles vão se acostumar mais, né? E que nem você falou da questão do brincar, se a gente não mostrar para esses pais que as crianças podem brincar de uma forma potente, assim, também vai ser ruim, né? E não que a criança brincar, digamos, por nada, entre aspas, né? Não seja potente. Mas às vezes na escola tem muita brincadeira que a gente faz enquanto professor, que a gente propõe, que tem muito conhecimento ali. Que se a gente não mostra para um pai, para uma mãe o que está acontecendo, eles não vão saber, né? Tipo, só uma proposta, brincar com tesouro e cola. A criança se explora muito, mas se o olhar do adulto, mas ele não fez nada hoje, não recortou a letra dele, não fez a letra dele, né? Mas eles têm que instrumentalizar esses pais e ter eles como fatores que estão junto da escola, né? Que nem a Leite falou, assim, de que não seja um pai, uma mãe só que venha na época de avaliação, né? Outra questão que a gente está falando, né? Essa é a época do ano, é bem comum nas avaliações, relatórios da educação infantil. Então, o professor está estressado com isso, porque às vezes, são 2 momentos de troca que o professor vai ter durante o ano todo para conversar com a sua família, né? E seria muito interessante se tivesse em outros momentos. Se esse professor pudesse ter uma troca mais cotidiana com essas famílias de uma forma significativa, assim, né? E eu acho também que dentro dessa fala que o Bernardo traz da letra, por exemplo, a gente vem buscando agora constituir um espaço, um lugar que é da educação infantil e que é diferente do espaço do lugar do ensino fundamental, por exemplo, que as pessoas ainda julgam
que a educação infantil não tem relevância porque não se aprende, né? Não se alfabetiza, como se o saber que importasse fosse só o da leitura, da escrita e o do raciocínio lógico-matemático. Sendo que a escola de educação infantil, ela também passa por esses percursos, mas dentro de uma outra caminhada, né? E de um outro papel da criança, de infância. Então, acho também que essa é uma caminhada bem longa, que a gente tem que percorrer, mas que a gente vai fazendo aos poucos, né? Vou retomar. E, Pode e falar. quando a gente dá essa formação para os pais, é legal porque eles levam isso para dentro de casa, né? Assim, eu tive relatos de mães que falaram assim, eu falei para o meu filho, levanta do sofá que eu quero sentar, sai daí. E a criança virou e falou assim, não, sai daí não, com licença, por favor. Então, eles começam a transmitir sobre a família. Teve mães que relatou que a criança começou a cobrar dos irmãos, terminou de comer, coloca seu prato na pia, recolhe os brinquedos. Então, eles levaram muito isso para casa. E uma questão importante dessa parceria com as famílias é que fala-se muito, a escola tem que aproximar a comunidade, né? Os professores têm que aproximar a comunidade da escola. Só que tem que ver como isso está sendo realizado. Porque não adianta só você chamar na reunião de pais, como vocês estavam citando. Vocês têm que dar essa liberdade para os pais sentirem a vontade de ter a sua voz dentro da escola, né? E que é um processo bem difícil, né? De como é que a gente vai acolher isso, e vão ter pais que vão ser questionadores da nossa prática e entender isso como um fator positivo, né? De que tá ok, se ele está questionando, significa que ele está interessado, né? E se é uma troca, se não é porque o pai questionou, ele quer que o filho faça X coisas, que a escola agora vai ter que fazer X coisas porque esse pai quer, né? Porque se a gente tem uma concepção de infância, de criança, a gente não pode só acatar tudo porque não vai entrar em conflito, né? Tem questões que alguns pais trazem que não são benéficas para a criança, né? Mas, né, quanto mais troca se tiver, né, pensando que está todo mundo pensando no bem-estar dessa criança, melhor vai ser, né? Não tem como, a gente não tem dúvida disso. E não quer dizer que vai ser fácil, vai ser bem complicado, acredito, mas é necessária para que a gente possa ter esse olhar acolhedor, né, para essas crianças. O início de ano é sempre mais difícil, mas depois que os pais se sentem acolhidos e as crianças também, aí o trabalho deslancha. Não é fácil, mas depois que começa a deslanchar e o trabalho caminha muito bem. E a gente também tem que estar sempre em formação, os professores, né? Não adianta a gente fazer um curso e depois parar, né? Porque as crianças estão sempre mudando. Tem passado-se os anos e as crianças estão mudando, então a gente também tem que estar acompanhando isso, né? E importante também, né, esse espaço que a gente teve agora de conversa, de pensar que a gente, olha quantas coisas a gente já percorreu, mesmo que a gente tenha iniciado um diálogo em cima de uma apresentação, né, vamos dizer assim. E aí, retomando a questão do livro, a gente sempre diz assim, por que a gente pensou nesse livro para um grupo de estudos, né? E esse livro em especial, ele traz o espaço da escola, o espaço onde a criança ocupa, como um educador, né? Que muitas vezes a gente tem como referência que nós somos o educador ou a coordenação pedagógica, mas na verdade todos na escola educam e tudo na escola educa, né? Então esse livro ele busca potencializar os espaços ocupados pelas crianças. Aí eu trago uma citação da página 11, que diz orientar educadores e gestores na organização dos espaços nas escolas e creches brasileiras. Aqui o espaço não é tratado como um cenário onde o professor desenvolve sua atividade, desconectado do fazer pedagógico. Ao contrário, considera o próprio espaço um educador. Inclusive, interessante a gente ler aqui na apresentação que a organização desse livro ele fez parte de um projeto da Secretaria de Educação de Jundiaí.
né? Então, a gente pensar também que existem espaços potentes pensados aqui também, né? Existem várias escolas no Brasil que vêm buscando, acho que uma referência bem grande que a gente tem a nível nacional é a Carambola, em São Paulo, né? Uma escola infantil que busca bastante essa aproximação com Reggio Emília e MPP. E aqui uma citação que está no início do livro, né, do Malaguzzi. Como você pode ver, o mundo é o esboço contínuo, sempre novo, de maneira ousada e admirável. E eu trago aqui duas passagens que eu acho até que não tem tanta, mas é só para não deixar se perder, né? O que é a Regis Children, que é quem organizou esse livro, e diversos outros livros que nós temos da abordagem são organizados por eles, né? Que eles visam proteger e desenvolver a experiência pedagógica desses serviços públicos que surgiram há mais de 30 anos e que agora são reconhecidos ao redor do mundo, na promoção do que ficou conhecido como abordagem Reggio. Eu até sempre brinco, né, que eu não entendo por que geralmente a gente estuda um teórico, né? Ai, a Amy Pickler, o Piaget, a Montessori, mas por que a abordagem de Reggio Emília se tornou a abordagem de Reggio Emília e não a abordagem do Loris Malaguzzi? E eu acho que depois desse caminho que eu venho fazendo, estudando, vem ficando cada vez mais nítido, que é porque não se trata de um teórico, um estudioso, mas de uma comunidade que se construiu acerca das crianças, pelas crianças, né? Por isso que um livro que fala da abordagem traz diversos profissionais da área da arquitetura e do design, por exemplo. E é interessante pensar isso, né? Porque daí daqui a pouco a gente está tão acostumado a ver isso, né? Tipo, a abordagem Pickler, a abordagem Montessori e tal. E daí a hora que tu ouve a abordagem Reggio, tá, quem é Reggio? Que, né, é Reggio do quê? Reggio dos Santos, né? Porque daí a gente não tem esse entendimento de que Reggio é uma cidade. E é interessante pensar isso, né? De que como é uma abordagem que tem a ver com a cidade, como que essas pessoas, todas essas pessoas dessa cidade interviam nesse espaço escolar e faziam dele um espaço potente, né? Que é diferente de a gente pensar assim, e né, eu não estou dizendo que a hora que uma abordagem tem o nome do autor, da autora, ela é ruim, mas é legal pensar como essa abordagem, né, no seu próprio nome, ela já carrega um olhar diferente, né? De a gente entender toda a comunidade como algo que vai influenciar. E por isso mesmo a gente tem que ter os limites, assim, tá? Essa escola se inspira em Reggio, mas a gente tem que entender que a gente tem os nossos limites também. Se a gente não respeitar a comunidade, a cultura que a gente, na qual a escola está inserida, né? A gente vai estar sendo ruim para essa escola também, né? E com certeza, a forma como se entende a criança em Reggio é diferente da forma que se entende em São Paulo, em Porto Alegre, em Sapucaia, sabe? Então, né, tem algo em comum, mas tem as suas especificidades que têm que ser respeitadas, né? E aí aqui eu trouxe o nome de alguns dos autores que compõem o livro, né? E com o que eles trabalham de fato, né? Então, como a gente já viu, a maioria é arquiteto e designer, mas ao mesmo tempo a gente tem crítico de arte, doutor em bioengenharia, artista, né, que trabalha com esculpindo, doutor em tecnologia da arquitetura, e aí eu procurei dar um destaque maior para essas três pessoas que também compõem o livro, porque eu acho que são os autores que a gente mais conversa também, a gente mais vê produção aqui no Brasil, principalmente, que é a Carla Rinaldi, o Jerome Brunner e a Véia Vecchi, né? A Carla Rinaldi, então, ela é pedagoga e diretora pedagógica em Reggio Emília, e atualmente ela é presidente do Instituto Reggio Children. O Jerome Brunner, quando o livro foi publicado, ele ainda era vivo, né? O livro é de 2013, mas ele faleceu em 2016. E ele era professor de psicologia, reconhecido mundialmente no campo da psicologia cultural e um dos representantes mais importantes da cultura internacional. Acho que ele é um dos estudiosos na área da psicologia relacionado à abordagem de Reggio que mais produziu, né, e que mais falou de cultura da infância, né?
E a Véia Vec, que a gente já tive a oportunidade de ver algumas lives dela também, né? Ela é bem ativa, ela é atelierista, realiza pesquisa pedagógica e documentação, focando nas muitas línguas das crianças. É uma das curadoras da experiência das 100 linguagens da criança, né? Ela produz documentários, escreve periódicos e também, além de escrever e editar, ela palestra em seminários e conferências na Itália e no exterior. Então, acho que essas três figuras acabam sendo mais conhecidas para a gente. Pode falar, Bernardo, acho que tu ia falar, né? Não, de que... Não, vai mudar um pouquinho, pode continuar, Leite. Só então, para concluir, eles trazem daí o Loris Malaguzzi, né? Um recortezinho, porque às vezes a pessoa não sabe também, né? Ele era graduado em pedagogia, professor de ensino fundamental e iniciou em 46 um trabalho com 8 jardins da infância populares, né? Que eram dirigidos por famílias. Em 1950 ele fundou o Centro Municipal Médico Psicopedagógico, né, onde ele atuou como psicólogo por 20 anos. Foi promotor incansável de uma filosofia da educação inovativa e criativa, que reconhece e valoriza a riqueza de potencial e recursos que são expressos nas 100 linguagens das crianças. E o Malaguzzi faleceu em 94, então, acho que, se eu não me engano, até eles trazem aqui no livro, em decorrência de um ataque cardíaco, né? Faleceu de uma forma inesperada. E aí, até agora, já trazendo um recorte, eu acho a trajetória dele também parecida com a trajetória do Paulo Freire, né? Os dois são educadores populares, os dois inicialmente do fundamental, o Paulo Freire com os adultos, e o Malaguzzi, né, acredito que com crianças, porque não traz nenhum recorte disso, falando outra coisa, mas que foram ingressando nessa caminhada da democracia, da educação popular e construíram esse percurso. Não, o que eu ia falar aquela hora, assim, de que ali no texto que traz do Jerome Brunner ali, entre seus colegas estavam intelectuais e representantes da cultura internacional como Luria, Lacan, Piaget, Richard, Brunet, enfim, traz o nome de estudiosos. Que daí pensar assim, né, de que todas essas pessoas que hoje em dia a gente estuda, né, seja por livro, por documentário, enfim, estuda ela de alguma fonte, elas são pessoas que viveram que nem a gente, sabe? De que puderam olhar a crianças que nem a gente, só que se propuseram a ter esse olhar um pouco mais acolhedor, assim. E a gente sabe que a questão de rotinas na escola, né, que a gente já conversou em outros livros, assim, às vezes consome o trabalho do professor, né? Especialmente no livro do registro na educação infantil. Como é que o professor vai ter esse olhar acolhedor, de cuidado para essa criança, se o professor tem trocentas tarefas burocráticas para cumprir? Então, a gente entende que é difícil esse olhar acolhedor, mas ao mesmo tempo ele é necessário, né? Porque se a gente se entende enquanto professor, enquanto um ser político que está ali, a gente é a última barreira para aquela criança, né, de entrar em contato com aquela criança. Então, por mais que tenha pressões externas dizendo que tem que fazer X, Y, Z, tu é o ser que está interagindo com aquela criança. Então, lógico, se as tuas condições de trabalho te exigem muita coisa, teu trabalho com a criança vai ser menor, lógico, mas se tu não só externar para a criança essas exigências, né, porque ela não tem culpa, ela é uma criança que está se desenvolvendo ali. Se o ambiente que ela está não é tão acolhedor, que a tua prática enquanto professor possa ser acolhedora, né? E é uma coisa que é um trabalho, mas que é necessário, porque se a gente está com entendimento de que a gente está, né, educando alguém por uma vida inteira, um exercício assim necessário a gente fazer, um esforço necessário que a gente tenha, né, nesse cuidado, assim, né? E eu também acho engraçado que a gente sempre pensa nos estudiosos de forma isolada, né? A gente não pensa que eles tiveram oportunidade de conviver, né? Por exemplo, né? É como se cada um tivesse vivido num tempo e X, né? Não se cruzaram. Às vezes a gente até se impressiona quando lê
que o fulano estudou com outro, não sei o quê. E aí não traz no livro, mas no livro Diálogos com Reggio Emília tem um momento que se traz uma passagem sobre a Montessori, que é italiana também, né? E eles dizem, né, que a Maria Montessori foi a mãe da educação infantil, vamos dizer assim, né, a mãe da pedagogia de Reggio Emília. Só que como todo bom filho, eles decidiram traçar a sua própria caminhada. Então, no momento inicial, sim, se inspiraram, reconheceram e valoraram os estudos da Montessori, mas a partir disso passaram a trilhar um caminho que acabou se afastando um pouco, mas eles não desconhecem, né? E eu trago essa fala porque eu acho assim, a gente tem tantas influências dentro do universo da educação que muitas vezes a gente fica, mas agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu trabalho com essa abordagem, com aquela outra. Eu acho o seguinte, a gente não tem uma pedagogia nossa, né? A gente trabalha muito com inspirações, muitas delas importadas, né, vindo de fora. Mas o que que é importante, né? Se a gente vai se inspirar, é a gente ter o conhecimento teórico, técnico dessa abordagem, para a gente não fazer por fazer e não reproduzir ações por modismo, né? Só porque lá naquela escola fazem assim, vi uma foto na internet. A gente pode sim se inspirar em diversas abordagens, mas tendo uma direção do porquê a gente optou por ela, né? Não foi porque é bonita, mas é porque eu acredito em tais e tais pontos que essa abordagem traz. Porque assim, eu acredito que no futuro a gente vai sim ter uma identidade a nível de educação, que infelizmente a gente ainda não tem, mas que a gente vai sim construir essa caminhada e que até lá que a gente possa sim falar com propriedade das nossas Essa fala é escolhas. bem importante, né, Leide? Porque não adianta só a gente reproduzir o que a gente está vendo na internet. Você tem que acreditar e você tem que saber o que você está fazendo. Que essa, se tu vê uma foto na internet, que isso te sirva de inspiração, lógico, né? Não, a gente não está negando isso, mas daqui a pouco daí tu, né, tu vê assim, aqui mesmo no livro, nossa, que legal, fizeram uma instalação com luzes, com folhas, e daí tu faz aquilo, mas daí as crianças começam a interagir com a folha. Tá, não é para interagir, é para só ver. Tá, mas né, por que tu tá fazendo uma coisa então, né? É importante para justamente nos dar ideias, né, da nossa prática, que até uma coisa que a gente estava vendo no outro livro, assim, de que a gente, do diário, de registro na educação infantil, que ele fala lá do blocão, que eles usam bastante e tal, e a gente queria ver uma foto do blocão, para nos dar uma ideia, né, um norte, tá, ok, fizeram assim lá, aqui eu vou fazer de outra forma. E, né, a gente entende o visual como uma forma também, mas só pegar aquilo ali isolado e daí querer reproduzir sem pensar na nossa prática também não adianta, né? Mas É porque ali a gente tem que adaptar a nossa realidade, né? Não adianta só preparar o ambiente e você já está esperando o que as crianças vão fazer. Você tem que deixar as crianças a construírem, né? A pensar, a construir do jeito delas. E não fazer bonitinho para você tirar uma foto, né, do seu portfólio. Isso é até bem isso, de que como a gente vai interagir com esse espaço e deixar que as crianças interajam, né? A lei fala assim na questão de, ao invés de a gente falar de atividade, porque atividade é uma coisa, né, que tem início, meio e fim, tu já planejou um objetivo final para ela. E a proposta, não, a minha proposta, por exemplo, hoje é deixar que as crianças brinquem com essa caixa de luz. E daí não tem jeito, né, certo ou errado. Tem, né, não pode bater nela, que pode quebrar, não pode tirar da tomada, sei lá, algo assim. Mas é deixar que as crianças se explorem, porque daqui a pouco elas começam a explorar de formas que tu, adulto, nem pensou que elas poderiam fazer. Mas por elas serem descobridas de uma forma espontânea é muito mais significativo, né? Então, só esse olhar, assim, ao invés de dizer, elas vão interagir com folha, com caneta e com papel, ponto. É uma proposta que eu vou colocar à disposição delas uma caixa de luz, materiais que elas possam interagir e vamos ver o que ela vai fazer, né? E é uma forma também da gente não se frustrar enquanto professor, né? Não é que daqui a pouco esse professor fez uma instalação cheia de luz, de cores, toda planejada e tal, e daí as crianças não estão nem aí. Tá, mas né? Por que eles não estão nem aí? Porque daqui a pouco eles chegam na escola normalmente, na sala, e tá tudo ligado. Daí um dia que tá tudo desligado, eles não... tá, liga a luz logo, né? A gente quer a luz.
né, eles não têm esse olhar também. E eles têm né, eu acho que é uma troca, assim, o professor oferecer, o aluno responder, né, para a gente não se frustrar, né, senão a gente faz uma proposta que para a gente, enquanto adulto, é mega interessante, e a criança não se interessa, a gente se frustra, e volta pro normal, né, e tem que ter essa troca com as crianças, né. É, exatamente. E recentemente aqui em São Paulo, não sei se foram em todas as escolas, mas pelo menos lá na escola onde eu trabalho, eles instalaram telão e retroprojetor em todas as salas de aula e colocaram o computador na mesa do professor. Mas simplesmente colocaram lá e não deram nenhuma formação para os professores, nada. Então, o que eu fiz? Eu sentei com as crianças e fui tentando descobrir com eles, porque eu também não tinha esse conhecimento de como mexer no retroprojetor que estava instalado no teto, né? E não entregaram os controles remotos para a gente, então tive que subir na cadeira, colocar a cadeira em cima da mesa, e eu fui tentando descobrir isso com as crianças. Como que a imagem vai passar lá para o telão? Que as crianças falaram que tinham visto na igreja, que tinham visto no cinema, mas como isso funciona? Como que chegou a imagem lá? Como que essa imagem passou para o telão? Como que a voz está saindo? Então, foi, assim, bem bacana essa experiência de descobrir junto com eles como funcionava. E é legal, né, que a hora que a gente dá espaço para que as crianças possam falar e a gente possa ouvir ativamente, né, elas conseguem criar várias hipóteses sobre como o mundo funciona, né? De que é uma coisa que a gente vê, assim, da criança como uma exploradora, ela está produzindo conhecimento em cima desse mundo que ela vive, né? E produzir o conhecimento de uma forma espontânea, né? Não assim que nem tu falou assim, agora eu vou fazer essa proposta para que a hora que a criança estiver interagindo, eu tire uma foto e pode no portfólio e acabou. E a gente não está dizendo que isso não possa acontecer, né? Tipo, a gente quer registrar a nossa prática para que justamente ela possa ser valorizada, né? Tanto pela gente, pelos nossos colegas e pelos responsáveis da criança, mas também que esse registro se dê de uma forma espontânea, assim, tá ok. Eu estou registrando uma prática da criança porque foi uma prática que ela fez. E não assim, ó, fulaninho, pega aqui, pega essa cadeira, essa papel e brinca ali e daí tira a foto, tá ok, agora vai embora, né? Vai ser muito mais significativo para o professor, para os pais, para essa criança, se for uma coisa livre, né? Por mais que nas primeiras vezes não funcione, né? É um diálogo que a gente tem que ter com ela. E o interessante, como a gente aprende com as crianças, eu trabalho numa comunidade muito carente, mas nessa proposta de descobrir com eles como funcionava o retroprojetor, teve uma criança que falou assim, o sistema dessa caixinha está ligado com o computador. Então, assim, eu já imaginei que tem algum familiar que trabalha com isso, né? Porque ele falou muito bonitinho, o sistema está conectado com o computador. Ele soube explicar, então foi uma aprendizagem muito significante para ele estar explicando para os amigos e os amigos estarem entendendo o que é um sistema, né? O que é estar conectado com o computador. Essa tua fala, Luciane, ela me lembra uma questão assim, se a gente parar para pensar nos filósofos, tá? Grandes pensadores, a forma como eles expressavam e construíam as suas hipóteses de mundo são muito parecidas com as formas como as crianças lançam as suas teorias e as suas hipóteses, né? Tanto que a gente teve pensadores lá do início que falaram coisas que logo, né, foram, agora me fugiu a palavra, mas tipo, que foram superadas, né? Isso não tem sentido, não é assim. A mesma coisa as crianças, né? Elas vão lançando hipóteses, construindo teorias e pensamentos que se a gente oferecer ferramentas para elas continuarem nessa trajetória, elas vão sim chegar numa resposta que seja suficiente. Por isso que eu até trouxe uma fala outro dia do Fock, que ele disse que quando as crianças constroem diversas hipóteses, a gente não pode chegar com a resposta certa, né? Porque senão a gente está invalidando essas teorias que eles criaram, né? Mas sim dar um espaço para eles continuarem. Porque senão a criança vem, né? Ele deu o exemplo das crianças estavam dizendo como que sentia o som, como se ouvia o som e sentia cheiro. E aí eles tinham várias hipóteses, inclusive uma criança disse que se sentia o cheiro pelo cabelo e que quem era careca não sentia cheiro, né? Por exemplo.
Eles foram construindo vários percursos. E aí a professora não deu uma resposta. Por quê? Porque ela entende que o projeto que ela estava desenvolvendo, ele não ia se acabar na sexta-feira, né? O interesse pela pesquisa e pela descoberta de onde vem o som e de onde vem o cheiro, ele ia continuar. Então não cabia a ela dizer agora não, a gente sente o cheiro assim e a gente escuta o som assim. Ela deixou esse espaço, né? Ao mesmo tempo que dá uma agonia a gente pensar, ah, tá, mas não, as crianças vão pensar errado, eu não tenho que ensinar. Não, a gente está ensinando, a gente está ensinando a pesquisar e a construir hipóteses, né? E, Ah, e o, exatamente, concordo plenamente com essa sua fala. não, e o entendimento que a criança vai construindo, né? Porque daqui a pouco ela observou o nariz de alguém e viu que tinha pelinhos, ou alguém falou assim, ah, que tem folículos no nariz. Exatamente, ela viu que tem pelo aqui, então tem, né? As relações que ela fez de mundo ali são muito mais significativas do que a do dizer, ó, esse é o saber construído até então e é assim que acontece. Porque é bem isso, nossa tendência é fazer com que no final do projeto a gente diga, ah, é assim que acontece, ponto, né? E por mais que a gente queira valorizar o que as crianças fizeram no meio, se tu pega e diz no final o que é o certo, o que é o errado, tu né, tira delas esse protagonismo, né? E eu acho que isso é interessante para a gente começar a ver diferente. Depois que a Lady, né, me contou esse caso, eu comecei a ver diferente, assim, na escola que eu trabalho estão vendo lá sobre mapas. Daí as crianças estavam dizendo, ah, porque que é um mapa? Ah, mapa é o que leva até o tesouro, enfim. Daí eu estava dizendo, ah, tá, que legal esse entendimento das crianças. Mas, tipo, eu sei o que é um mapa, né, enquanto adulto. Mas daqui a pouco eu começar a ver diferente, tá? Olha só, esse é o mapa para ela, ponto. O mapa para mim também é muito diferente do que é o mapa para uma pessoa que é da geologia, da geografia, né? São entendimentos diferentes sobre essa mesma realidade e ambas são válidas, né? Se uma pessoa da geografia me disser esse teu conceito de mapa está errado, tá, pode estar errado dentro do teu conceito, mas para mim, mapa serve dessa forma e ela é válida, né? Vocês me fizeram me lembrar de uma cena, quando a minha sobrinha era criança, teve uma vez ela falou assim para o meu marido, tio, você é careca. Aí ele brincou com ela e falou assim, eu não sou careca. Ela falou assim, é sim, passa um pente para você ver. Então, olha a associação que ela fez. Se ele passasse o pente, ele ia perceber que ele não tinha cabelo, né? Então, o que vocês estavam falando dos sentidos, acabou me lembrando dessa cena. E também isso traz, né, que a criança, ao mesmo tempo que ela se permite, a criança ela sempre se esforça para dar uma resposta, né? Mesmo que ela não saiba, ela faz um esforço para ter uma hipótese. E ao mesmo tempo que elas são assim, imaginativas, elas também são muito. Até nos falta nas palavras. Mas assim, a pessoa que ela é bem literal, né? Tanto que ela mesma diz, olha, se tu passar o pente, vai ver que não tem cabelo, né? Vai se dar conta que é careca. E essa fala que eu trouxe da gente não dar a resposta certa, eu acho que ela tem muito a ver com isso, né? Eu acho que é o que ainda nos difere bastante, né? A gente aqui, a nível de Brasil, valoriza muito o resultado, né? O resultado é a resposta certa, enquanto que a abordagem de Reggio Emilia, ela valoriza o percurso, a caminhada, a construção, como que se deu isso, como que esse projeto foi desenvolvido. Tanto que não importa se tem 10 projetos, pode ter 2 ou 3 projetos ao longo de um ano inteiro. Mas por quê? Porque se deu espaço para que a partir de todas essas caminhadas e construções as crianças fossem, sim, construindo hipóteses de mundo, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar e esse esforço também para valorizar esses processos das crianças. Porque os projetos têm que ser significativos para as crianças, não adianta ter significado para o professor. Se não tiver para as crianças, ele não vai ter validade nenhuma, né? Isso não vai acrescentar nada na educação deles, no conhecimento. Não, essa questão, né, de mostrar o processo, eu tenho pensado sobre isso, de que eu estou trabalhando a questão do corpo humano e tal com as crianças. E daí eu fiz o contorno deles e tal, e daí né, nessa questão de tentar mostrar o processo, eu estou pensando em desde já. Agora eles pintaram, né, canetinha e giz de cera dentro do corpo, né, ou enfim, no papel pardo.
de começar já a expor isso aqui. Ah, tá, essa semana eles fizeram isso. E não só assim no final do projeto, daí que, sei lá, que a gente vai ver alguns órgãos que eles se interessaram, daí a gente vai colar lá, eles vão colar onde eles quiserem. Então, né, daqui a pouco é muito mais significativo eu mostrar o processo do que só o final, né? E eu acho que enquanto eu estava pensando, foi várias provocações que eu posso fazer com esses pais, né? Tipo, a questão corpo em construção, depois posso falar com os pais na questão de padrões de beleza, padrões de estética, sabe? Tem provocações que a hora que a gente coloca o processo à frente do resultado, a gente consegue fazer tanto com as crianças quanto com esses pais, né? E se a gente realmente acredita que o processo é mais importante que o resultado, por que a gente não está mostrando ele também, né? Que eu vou passar aqui. E aí o livro, ele traz uma parte que se chama um guia para o leitor, né? E daí diz o seguinte: o trabalho foca a filosofia fundamental das creches e pré-escolas de Reggio Emília, em termos de ambiente escolar, fornecendo informações e reflexões quanto à qualidade do ambiente, como um ponto de referência para arquitetos, designers e educadores no projeto de espaço para as crianças pequenas. Então, eu acho que ao longo dos encontros a gente vai se dando conta que, apesar de não ser difícil o que está escrito no livro, é difícil porque é uma outra forma de leitura, né? Porque a gente não está acostumado com um livro, para começar, que a gente não está acostumado com um livro de adulto com imagens, né? A gente acha que livro de adulto, que as crianças falam, só tem coisas escritas. E esse é um livro repleto de imagens e de contextos diferentes de escrita, né? Cada organizador que compôs os capítulos, eles também têm uma forma peculiar de fazer esse registro, né? Então, é como se fosse a documentação pedagógica que a gente fala, né? Que tem uma autoria. Então, a gente vai pegando essas formas e daqui a pouco vai ser muito válido para a nossa prática enquanto educadores, né? Ter esse olhar diferente, sair dessa leitura que é a página corrida cheia de coisas escritas e pensar, não, o primeiro acho que ele trabalha com me trouxe a ideia do mapa mental, porque ele traz um conceito e puxa para a realidade da escola e traz imagens, traz uma teoria, então a gente vai construindo essa outra forma de estudar também, né? Eu acho que vai ser um exercício muito gratificante para a gente e desafiador, porque a gente não está acostumado com essa leitura. Digamos, trauma pode ser uma palavra meio forte, mas enfim, é como a gente aprendeu a interagir com livros, né? Na educação básica, tem os livros didáticos da escola, que, né, tem texto e tem imagem, mas a gente não pode interagir com ele de uma forma efetiva, né? Não pode riscar, não pode anotar, né? E eu entendo por quê, não estou dizendo que se está errado, eu entendo por quê, mas isso às vezes nos causa uma relação de como é que eu vou interagir com esse livro. Ah, eu só leio ele, ai de mim botar aqui o marcador de página, ou riscar nele, né? E para mim foi bem bom, assim, quando eu não cheguei a comprar, nem interagir com ele, mas eu vi numa livraria que, tipo, destrua esse diário, ou destrua esse livro, que daí dizia assim, pise nessa folha, essa folha aqui tu vai derramar água, nessa aqui tu vai jogar para cima né? Enfim, diferentes formas de interagir com esse livro. E daqui a pouco agora eu me acostumei já a pegar livros, né, que são texto e marcar, e a hora que eu vejo esse aqui com imagem, eu fico assim, ai meu Deus, daí a hora que eu vou interagir com ele, parece que eu vou tirar né, a estética que tinha ali, porque é todo pensado, né? É um livro mega bonito, colorido também, que é uma diferença para o livro, né, do adulto, digamos, mas, né, de interagir com esse livro como algo que é teu também, né? Tá ok, ó, eu vou pegar isso aqui, tem coisas que vão fazer sentido para mim, então eu vou anotar, né? É uma forma da gente interagir com esse espaço, e que nem a Lady falou, Lady, a gente começar a se ver como autor de coisas, né? Tem esse livro que foi formatado dessa forma, tá? Tem ideias que se eu não anotar daqui a pouco nele, eu vou perder também. Então, né, de ver ele com uma potencialidade de trabalho é interessante, assim. Bom, esse encontro ele é pensado para ter menos conteúdo, porque é um espaço de troca, né? E como a gente só tem a Luciene participando ao vivo, vamos dizer assim, nesse momento, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fechamento, para trazer alguma reflexão, até porque a gente não entrou
a parte teórica, vamos dizer assim, do livro. A gente vai começar agora na segunda, no próximo encontro. Mas aí, se a Luciane quiser trazer mais alguma contribuição, fica aberto o espaço. Eu só queria agradecer a oportunidade dessa discussão com vocês. Está sendo bem gratificante, né, de muito aprendizado, porque é diferente da gente assistir uma live, né, e como a gente já comentou, às vezes a pessoa nem está dentro da sala de aula, não sabe qual é a realidade da escola, e aqui não, a gente está trocando experiências, né, e aprendendo junto. Por isso que eu e a Lady, a gente sempre, eu botando aqui como se estivesse com óculos. Eu e a Lady, a gente sempre, né, gosta do formato de grupo de estudos e faz nesse primeiro encontro um momento mais de a gente conhecer quem é esse outro participante, né, esse outro colega, para justamente isso, a gente é muito mais efetivo, né, a gente constrói muito mais coletivamente do que só cada um ler. Porque daí às vezes passa, né? Tem momento, tem coisas que daí, tá legal para mim, não nem me chamou, daí a Lady chama, tem aquela parte que me marcou por causa disso, daquilo, então, né, é muito gratificante, assim, né? E um outro potencial na questão do grupo de estudo, né, é que a gente possa, aos pouquinhos, começar a pensar no que seria uma pedagogia brasileira, né? Que a gente possa se inspirar em Régio, em outros, né, na abordagem de Régio, ou em outros autores e tal, mas pensar no que seria a pedagogia brasileira, né? Foi uma coisa bem interessante que no primeiro livro que a gente fez de grupo de estudos aqui no Meu Pequeno Baobá foi o né, Educação de 0 a 3 anos. E tinha um capítulo todo dedicado assim a como é que a gente vai ensinar, digamos, esses pais, essas mães a interagirem com a criança. E daí a gente olhava assim, exercício, né? Fica de perna cruzada e coloca a criança no teu colo, brinca com ela dessa forma. E para a gente, enquanto brasileiro, né, de uma forma geral, lógico, é muito dado, né? A gente brinca com a criança, esse corpo da criança, essa vivência da criança é muito mais acessível ao adulto. Então, daqui a pouco, tem potencialidades que existem na educação brasileira, na pedagogia brasileira, que se a gente não parar e olhar para ela, a gente vai estar perdendo muita coisa, né? E ali, até na só, ali e a BNCC daqui a pouco se propõe também a isso, né? A ter uma base nacional comum curricular para que a gente possa, aos pouquinhos, começar a olhar para o nosso colega, olha só, como é que tu trabalha isso? Como é que tu trabalha isso, né? E é um passo, eu acho, importante. Vamos ver como é que vai se dar, né? Porque isso é um documento que vai nortear nossa prática, que ele não mude daqui a pouco, né? Daqui a 5 anos, se tiver outro documento, daí nos desestabiliza, né? Mas a gente acredita que, coletivamente, a gente possa construir, aos pouquinhos, uma pedagogia que faça sentido para a nossa realidade, né? E até só para não perder essa tua fala, Bernardo, eu acho bem engraçado que mesmo eu e o Bernardo a gente trabalhando junto, construindo, né, o meu pequeno baobá, tem coisas que eu penso, né? Tive essa ideia lendo isso, né? E o Bernardo também teve. Só que o que ele escolhe para ilustrar a ideia é diferente do que eu escolheria, por exemplo, né? E assim como todas as pessoas que participam dos grupos. Então, muitas vezes a gente vê que as nossas falas elas se assemelham, mas a forma que a gente encontra de construir uma base para aquela nossa hipótese é diferente. Então, acho que esses grupos todos que a gente vem construindo, eles têm mostrado isso, né? Que todos nós sempre temos saberes e contribuições válidas e que essa troca que a gente tem hoje com pessoas de qualquer lugar do país e até do mundo, elas se fortalecem, porque a gente vai se dando conta que a gente não está andando sozinho, né? Não é um sonho individual, é uma construção coletiva que é possível e que futuramente a gente sabe que talvez não seja para nós, para nossa prática, mas que provavelmente em algum momento a educação brasileira vai sim ter um fortalecimento e um momento que seja dela, que seja de protagonismo da educação no Brasil. E vamos junto fazendo isso acontecer. Então, Luciana, a gente quer te agradecer, né? A gente entende que né, tu tá no hospital e tal, mas mesmo assim participou, então a gente quer agradecer especialmente a ti, ao pessoal que, né, que não pôde participar também, né? Não temos esse sentimento algum, a gente entende a prática de todo mundo. E o próximo encontro, então, a gente faz na segunda-feira de forma, né, tradicional.